Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana. Bom, hoje nós iremos reagir ao pastor Rodrigo Mocelin e suas falácias contra a Igreja Católica. Como você notou, não é apenas que a tradição católica tem o mesmo peso da Bíblia, mas cabe à Igreja Católica o direito de interpretá-la. Afinal, ela gerou a Bíblia, portanto, ela é maior do que a Bíblia, dizem os católicos. Mas, será que foi a Igreja Católica que gerou a Bíblia e que cabe somente a ela interpretar a Bíblia? Vamos refutar então essas ideias aí, né? A Igreja Católica é maior que a Bíblia, a Igreja Católica é a única que pode interpretar a Bíblia, a Igreja Católica gerou a Bíblia. Primeira resposta, a Igreja Católica nem existia. Pense, por exemplo, nos escritos do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, vamos falar daqui a pouco, mas do Novo Testamento. Eles tiveram autoridade nas igrejas desde o princípio. Como explica Bavinck, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Esse é um argumento lógico e da própria evidência do bom senso. Peraí, foram os homens que geraram a palavra de Deus? Não foi o próprio Deus quem a gerou? E tem mais, na metade do século II, os escritos já tinham conquistado a autoridade, resultado da autoridade dos apóstolos e da leitura pública nas igrejas. Então, de maneira oficial, ele foi concluído lá, ou melhor, oficializado, lá no século IV, no finalzinho do século IV. Ora, nesse momento nem existia a Igreja Católica Romana. Não, Constantino não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e os apóstolos. Constantino foi um imperador romano que, em 313 d.C., assinou o Édito de Milão com Licínio. Este decreto garantiu a liberdade de culto aos cristãos e aos pagãos, e restituiu os bens da Igreja. A Igreja Católica é uma igreja que prega os ensinamentos de Jesus Cristo. A sua doutrina diz que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, pois foi por meio dele que a igreja começou a ser edificada. Infalibilidade papal, 1870, Purgatório, Concílio de Florença, 1439, a adoração de imagens, Concílio de Nicéia, 787, a ideia da Imaculada Conceição, 1854. A Igreja Católica Romana é um desvio da genuína igreja, um desvio que se dá ao longo dos séculos. Claro que já havia alguns desvios bem nos primórdios, lá por exemplo no período da patrística. Ora, podemos ver até desvios entre a própria igreja primitiva, como nós lemos, por exemplo, Paulo em sua carta aos Gálatas, dizendo que eles estavam abandonando o evangelho. Então, alguns erros e desvios vistos desde o princípio não demonstram que a Igreja Católica está correta ou ela já existia. Então, mesmo que, não, nós temos os erros desde o começo, são erros desde o começo, apenas isso. Não significa que está certo. Mas a grande verdade é que a Igreja Católica vai se desenvolvendo e vai nascendo ao longo de muitos e muitos anos. Portanto, nem tinha Igreja Católica Apostólica Romana na época em que a Bíblia é construída. Aquilo lá era a igreja, o povo de Deus. Vamos começar pelo seguinte ponto. Ele disse que aqui a Igreja Católica não existia. Os apóstolos santos, os apóstolos fundaram as igrejas antes mesmo sequer de uma linha do Sagrado Novo Testamento ser escrita. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo à igreja de Tessalônica, mais de 30 anos depois de Cristo, e os apóstolos já estavam pregando, como oralmente. E ele vai dizer também que a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana não existia. Mas, como nós veremos aqui, São Paulo, o apóstolo, ele escreve uma carta à igreja de Roma, né? As cartas de Paulo, uma das cartas de Paulo é endereçada à igreja de Roma, e vamos ver o que diz São Paulo a essa igreja de Roma. Bom, ele diz assim, São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 1, vamos ao versículo 7. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. A fé da Igreja de Roma é preconizada no mundo inteiro, ok? E nós vamos ler aqui a história da Igreja, a fonte primária da Igreja, a patrística, os padres da Igreja, que os protestantes chamam de pais da Igreja, porque eles não querem admitir que esses homens são conhecidos como os padres da Igreja, os homens que são sucessores dos apóstolos, homens que vieram da era pós-apostólica, e muitos deles conviveram com os apóstolos. Vamos ler aqui Santo Irineu de Leão no livro chamado Contra as Heresias, e o título é bem sugestivo.
Vamos no livro 3. Vamos no livro 3, chamado, o subtítulo é A Origem da Tradição, a Origem Apostólica da Tradição. Então vamos iniciar aqui o que diz Santo Irineu de Leão a respeito da história da igreja. Assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Mais à frente, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós, e eles nunca ensinaram e nem conheceram nada que se parecesse com que essa gente vai delirando, se referindo aos hereges que há desde o princípio da igreja, a começar pelo apóstata Judas Iscariotes. Bom, mais à frente, mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Veja, São Paulo cita a igreja de Roma na sua carta aos romanos, e nós vemos na tradição da igreja, na patrística, que os bem-aventurados Pedro e Paulo fundaram uma igreja em Roma. E veja aqui, Santo Irineu de Leão, ele cita aqui a sucessão apostólica até o 12º sucessor de São Pedro. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como seu sucessor Anacleto e depois dele em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. E aqui ele lista até o 12º lugar no bispo chamado Eleutério. Aqui, Eleutério, em 12º lugar na sucessão apostólica, detém um pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós na igreja a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Podemos ainda lembrar Policarpo, São Policarpo, discípulo de São João Apóstolo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós ouvimos na nossa infância porque teve vida longa e era muito velho quando morreu com glorioso e esplêndido martírio. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite, que é a única verdade. É disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam Policarpo, que foi testemunha da verdade bem mais digna de confiança do que Valentim, Marcião e outros perversos doutores. O que nós vemos aqui? Que o pastor Rodrigo Mocelin não está dizendo a verdade. O pastor Rodrigo Mocelin não está dizendo a verdade. Ele diz que a igreja católica não existia. São Paulo cita uma igreja, São Paulo escreve uma carta à igreja de Roma. A história da igreja, dos padres da igreja, citam que Pedro e Paulo fundaram uma igreja em Roma. Em Atos capítulo 23, veja, quando Paulo é perseguido pelo Sinédrio, pelos fariseus e pelos saduceus, eles fizeram um juramento de não comer e não beber enquanto não matassem Paulo. Cristo aparece a Paulo e diz, desse testemunho de mim em Jerusalém, assim também importa que os dê em Roma.
Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Cristo escolheu Pedro para ser a pedra sobre o qual edificaria a sua igreja. Em São João capítulo 1, versículo 42, Cristo, no primeiro instante em que coloca os seus olhos, que fixa os olhos em Pedro, no primeiro instante em que o viu, ele diz: Tu és Simão, filho de João, e será chamado Quefas, que quer dizer pedra. É Cristo que escolheu Pedro para ser a pedra sobre o qual edificaria a sua igreja. Em Atos dos Apóstolos, vamos aqui, em Atos dos Apóstolos, vamos no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, veja, este aqui é considerado o primeiro concílio da igreja de Jerusalém ali, primeiro concílio da igreja. Eles estavam discutindo acerca da circuncisão dos novos convertidos aí. E o que chama a atenção é assim: no versículo 6, reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ou seja, quando Pedro diz isso, ele está se referindo aos demais apóstolos. Por quê? Porque Cristo os tinha escolhido. Ele não tinha escolhido as pessoas que estavam se convertendo ali. Ele está se referindo aos apóstolos. Meus irmãos, Deus me escolheu dentre vós. É a Pedro que Cristo confia as chaves do reino dos céus. É a Pedro que Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos na fé. É a Pedro. E é a igreja visível de Cristo. Pedro. É essa igreja que confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo. É a igreja de Pedro, o pastor da igreja de Cristo. Ele é o pastor que guiaria essa igreja através dos tempos, através de seus sucessores até nós, até o Papa Francisco. É essa igreja bimilenar que é fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, e não o Testamento, porque o Antigo Testamento e não qualquer denominação protestante que pega uma Bíblia, oriunda da igreja, escrita pelos apóstolos, para as igrejas fundadas pelos apóstolos, as igrejas católicas, apostólicas. Eles escreveram os seus evangelhos para as igrejas católicas apostólicas, ou seja, para católicos. Aí em 1517 surge um homem dentro da igreja, assim como Marcião, Valentim e outros perversos doutores, se rebelam contra a igreja que Cristo e os apóstolos, a igreja que Cristo prometeu que edificaria sobre os apóstolos, e dizem: tudo isso está errado, eu sou o homem que vai reformar a igreja de Cristo, sendo que ninguém disse para reformar nada, nem o próprio Cristo, nem os próprios apóstolos. Não há uma linha na Escritura que diz: no futuro essa igreja será reformada por um homem que irá nascer em 1500 e tantos. Não diz isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês pregam só a Escritura, vocês acreditam somente no que está na Escritura. E a Escritura não diz que essa igreja seria reformada 1500 anos depois. Ela seria descartada e aí surgiria uma outra coisa, um simulacro de igreja. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. A igreja, o depósito da fé, a igreja guarda o depósito da fé recebido pelos apóstolos e transmitido aos seus sucessores até nós. Vamos falar daqui a pouco, mas no Novo Testamento, eles tiveram autoridade nas igrejas desde o princípio. Como explica Bavin, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Esse é um argumento lógico da própria... Veja aqui, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Bom, como nós vimos ali em Pentecostes, como nós vimos aqui na história da igreja, os apóstolos fundaram uma igreja.
Em Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Cristo prometeu que estaria com eles até o fim dos tempos. Quem produziu o cânon inspirados pelo Espírito Santo foi a igreja. Quem produziu, quem escreveu, foram homens que ouviram do próprio Cristo. Os homens escreveram os livros. Os homens escreveram. Quem escreveu a carta de São Paulo foi São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas quem a escreveu foi São Paulo, São Pedro, São Mateus, São Lucas, São Paulo, né? São Mateus, São João. Foram homens que escreveram as suas cartas, suas epístolas, os seus evangelhos, mas inspirados pelo Espírito Santo. Eles sabiam que esses livros fariam parte de um cânon? Não. Não sabiam. Quem definiu isso? 4 séculos depois, a Igreja Católica Apostólica, em concílios organizados por homens, bispos dessas igrejas. Eles reuniram-se em concílios e, através do Espírito Santo, reconheceram: isso é de Paulo, isso não é de Paulo, isso é de Pedro, isso não é de Pedro. Como eles saberiam isso 4 séculos depois? Se eles não tivessem ouvido dos próprios apóstolos e de seus sucessores, se não houvessem sucessores que confirmassem: isso aqui é de Paulo, isso não é. Aí o próximo sucessor guardaria o mesmo depósito e diria: isso aqui é de Paulo, isso não é de Paulo, isso é de Pedro, isso não é de Pedro. Por exemplo, o livro, vamos supor aqui, como eles saberiam 4 séculos depois que o livro Atos de São Pedro é um apócrifo? Se eles não conhecessem os livros que os apóstolos tivessem escrito. Se esses livros não fossem guardados nas igrejas. E se a tradição oral não os tivesse instruídos. Sim, a igreja guiada pelo Espírito Santo foi capaz de reconhecer os livros inspirados. E qual a igreja? Protestante? Qual denominação protestante foi capaz de reconhecer quais livros do Novo Testamento, por exemplo, são inspirados? Nenhuma denominação. Quando vocês surgiram, o cânon já estava definido. Quando vocês surgiram, já existia a Bíblia. Essa Bíblia que vocês conhecem aqui, um conjunto de livros, todos juntos, né? Conjunto de livros todos juntos. Que parece que vocês acham que a Bíblia, como diz o padre Paulo Ricardo, que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não foi assim. Demorou séculos para a igreja reconhecer: esses livros aqui são inspirados. E outros livros que eram lidos nas assembleias da igreja, que nem fazem parte do cânon hoje. Como, por exemplo, o livro de Papias. São Papias. Como os livros... tem igrejas, por exemplo, igrejas de... etíopes que tem 2º e 3º Macabeus. A nossa igreja não. A igreja católica não. Que aí já é do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, quem definiu? Que o Novo Testamento é também palavra de Deus, assim como o Antigo. Hein? E na palavra de Deus está escrito que a igreja de Cristo, que ele prometeu edificar, é a igreja sobre Pedro. E Pedro fundou uma igreja em Roma. Logo, a igreja que Cristo prometeu que edificaria é a Igreja Católica Apostólica Romana. 1939, ora, nesse momento nem existia a Igreja Católica Romana. Infalibilidade papal, 1870, Purgatório, Concílio de Florença, 1439, adoração de imagens, Concílio de Niceia, 787. Bom, o que eu acho bastante desonesto, sinceramente eu acho desonesto da parte dele, é dizer assim, adoração, ele está contestando ali os dogmas que foram estabelecidos ali, mas não quer dizer que a partir do momento que o dogma foi estabelecido, que se passou a acreditar nele, que ele foi formulado naquele momento. É que já era crido muito antes, né? Provavelmente desde o início da igreja. E muitos dogmas foram formulados depois, como eu citei aqui, o dogma da Santíssima Trindade, porque a Bíblia não diz que há uma Santíssima Trindade, isso foi formulado depois, assim como da união hipostática. E aí ele diz aqui, adoração a imagens. Veja se tem algum dogma
algum concílio definiu, ó, está liberado adorar imagens. Isto é ele quem está dizendo, mas não é verdade. Os católicos não adoram imagens. Agora, o senhor, que é um protestante, o que o senhor diz da imagem de Martinho Lutero? Uma imagem feita de Martinho Lutero na igreja luterana, o pai da reforma. Ele tem a sua imagem lá, em tamanho gigante, não tem? Mas sobre essa questão das imagens aí fica para outro vídeo. Católicos não adoram imagens. Mas se ele pega um católico desinformado aqui, ele convence. Mas fique claro aqui que eles não estão dizendo a verdade. Católicos não adoram imagens. Essa frase aqui fica por conta dele. Ele está completamente equivocado. A ideia da Imaculada Conceição, 1854. A Igreja Católica Romana é um desvio da genuína igreja, um desvio que se dá ao longo dos séculos. Claro que já havia alguns desvios bem nos primórdios, lá por exemplo no período da patrística. Bom, ele diz aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana é um desvio da verdadeira igreja. E aí ele cita que a patrística, acabamos de ler a patrística aqui, cara. Santo Irineu de Leão diz que Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. E cita os sucessores, até o 12º sucessor de São Pedro. Quem está mentindo é o senhor pastor Rodrigo Mocelin. Com todo respeito, o senhor está mentindo. Eu não sei se é ignorância ou por maldade, mas como ele citou a patrística, provavelmente ele deve ter lido. Então sim, o senhor está mentindo a respeito da Igreja Católica. Inclusive, eles atacam a Igreja Católica Romana. As outras igrejas, eles não atacam. Por quê? Porque eles sabem que ali está a verdade. Se eles admitirem o sola escritura, eles têm que admitir que Cristo fundou a igreja sobre o apóstolo Pedro e que essa igreja é fundada em Roma. O protestantismo não teria motivo de existir se eles admitirem, sim, a igreja de Cristo é a igreja sobre o apóstolo Pedro. Pedro é a pedra por participação sobre o qual Cristo edificou a sua igreja. Eles teriam que admitir que essa igreja é essa igreja de Roma que é hoje guiada pelo bispo sucessor de São Pedro, o Papa Francisco. Então eles teriam que admitir, a igreja verdadeira é a igreja de Roma. Então não faria sentido eu continuar na igreja do pastor Rodrigo Mocelin, a igreja Resgatar, por exemplo, que ele fundou, quase 2000 anos depois da igreja de Cristo. Qual ligação ele tem com os sucessores dos apóstolos? Qual autoridade ele recebeu do Cristo ou de algum sucessor dos apóstolos? Ele foi ordenado pastor por quem? Por um outro protestante. E esse protestante, se você retornar, eles vão chegar até Martinho Lutero. Um homem que negou a igreja de Cristo. Um homem que blasfemou contra o próprio Cristo. Nós vamos citar aqui falas de Lutero contra o próprio Cristo, mas vamos continuar aqui. Se quem vem primeiro tem proeminência na interpretação, logo os judeus estão certos. O argumento católico é: nós preservamos a Bíblia, nós determinamos quais livros seriam palavra de Deus, logo somente nós temos a interpretação correta do texto, pois nós viemos primeiro. Isso não é verdade, mas vamos imaginar que fosse. Se quem veio primeiro tem proeminência na interpretação, logo o próprio catolicismo é implodido, pois os judeus vieram primeiro. Então caberia a eles a interpretação correta da Escritura, que declara: o Messias não veio, o que por dedução lógica anularia o próprio catolicismo. Deus incumbiu aos judeus a missão de preservar a Escritura. Quem disse isso? Paulo, Romanos 3:2. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Sim, foram os judeus que preservaram o Antigo Testamento. E o próprio Paulo, a própria Escritura, que os católicos dizem crer, testemunha isso. E aqui também um detalhe importante. Deus diz que confiou o Antigo Testamento, a palavra de Deus, aos judeus. O Antigo Testamento dos judeus é este que você, evangélico, tem. O Antigo Testamento dos católicos tem o acréscimo de alguns livros que foram inseridos como tentativa de conter a reforma protestante no Concílio de Trento, no século XVI. Sabe o que é interessante? Jesus fez quase 300 citações do Antigo Testamento, chamando-o de palavra de Deus. Não há uma menção de Jesus chamando os livros apócrifos acrescentados pela Igreja Católica de palavra de Deus. Mas, pastor, no livro de Judas, não temos uma citação de um livro que é considerado apócrifo para católicos e protestantes? Sim, mas citar não é validar. Em Atos, Paulo cita filósofos gregos. Isso não significa que ele os está chamando de palavra de Deus inspirada. Mas sabe o que é interessante? Jesus nunca discutiu com os judeus sobre a Escritura, dizendo: ei, tá faltando livro aí na Bíblia de vocês. Antes, pelo contrário, ele concordou com os judeus sobre o que era a Escritura. E se as Escrituras foram confiadas aos judeus, como disse Paulo,
Quem são os católicos para acrescentar livros? Maldito aquele que tirar ou acrescentar algo deste livro, disse o apóstolo João. É óbvio, ele falava especificamente do livro dele, mas vale para toda a Bíblia, não? E foi exatamente isso que a Igreja Católica fez. Ela acrescentou. Ele diz: se quem vem primeiro tem proeminência na interpretação, logo os judeus vieram primeiro, logo eles têm autoridade sobre o Antigo Testamento. Mas veja, não se trata de quem vem primeiro, e sim de quem é verdadeiro. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O Cristo. E os judeus, no entanto, os fariseus, que são os oráculos lá, né? Os judeus são os oráculos do Senhor. Eles foram incapazes de reconhecer o Cristo quando ele se encarnou e habitou entre nós. E o que eles fizeram? Eles libertaram Barrabás e condenaram a Cristo. Se eles fossem realmente capazes de interpretar as Escrituras, eles não teriam condenado Cristo à morte. E assim como eles mataram os profetas. Vejamos aqui, aos judeus sim, foi confiado os oráculos do Senhor. Mas vamos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo se encontra ali no Sinédrio com os membros do conselho. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Bom, veja um ponto interessante. Os judeus são os oráculos do Senhor, e eles são os responsáveis por interpretar o Antigo Testamento, segundo o pastor Rodrigo Mocelin. Veja o que Paulo cita aqui. Ao dizer, vamos aqui, Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou filho de fariseus, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, que eu sou julgado. Ao dizer estas palavras, houve uma discussão entre fariseus e saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem uma coisa e outra coisa. E aí? Quem são os oráculos do Senhor, os responsáveis por interpretar corretamente o Antigo Testamento? Os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os essênios? Quem são, pastor Rodrigo Mocelin? Se eles condenaram o Cristo e mataram os profetas, desde Abel até Zacarias, como São Mateus diz aqui: para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Se o povo israelita, se o povo hebreu, se o povo israelita, se os judeus pós-exílio babilônico, se esses judeus modernos hoje, que não são os mesmos judeus dos tempos bíblicos, são capazes, os responsáveis de interpretar o Antigo Testamento, porque eles então não aceitam Jesus hoje, não se tornam cristãos, e porque os seus antepassados mataram os profetas, que esses sim vieram em nome do Senhor e eles foram mortos. E quando Cristo se encarnou, eles o crucificaram, eles o condenaram à morte. Por isso, Cristo estabeleceu a sua nova aliança com outros povos. Então, o povo judeu, que outrora era o povo escolhido de Deus, perdeu a sua primogenitura, digamos assim, e todas as outras nações que aceitavam o Cristo, através da igreja fundada pelos apóstolos, fariam parte da nova aliança e do corpo místico de Cristo. Mas aqueles que aceitam a igreja fundada por Cristo, a igreja edificada por Cristo sobre os seus apóstolos, e não aqueles que surgem 1500 anos depois, negando a igreja de Cristo. O que Cristo diz aos apóstolos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E ele funda uma igreja. Os apóstolos fundam igrejas, e essas igrejas são católicas. E ele diz aos apóstolos, aos discípulos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Para adentrar ao corpo místico de Cristo por meio do batismo.
Em qual igreja? Qual igreja existia na época? Se essa igreja não era católica, não era católica apostólica, qual igreja era? Aí eles vêm com esse papo, não, que havia sempre, sempre houve um remanescente fiel que não se deixou corromper, mas eles não dizem o exato momento que a igreja passou a se corromper, logo depois dos apóstolos. Aí eles têm que inventar que Constantino, muitos deles inventam aí que Constantino fundou a igreja, como nós vimos aqui que Constantino não fundou nada, ele se converteu. E sua mãe era Santa Helena. Ele promulgou o Edito de Milão, cessando a perseguição aos cristãos. E aí, como nós vimos, os judeus, apesar de terem recebido os oráculos do Senhor, foram incapazes de reconhecer o Cristo e eles mataram os profetas. Como ele disse, quem veio primeiro tem proeminência na interpretação, e ele diz: logo os judeus afirmam que Jesus não veio. Então não haveria motivo sequer de existir o catolicismo. Mas o que nós sabemos? Que os judeus negaram o Cristo. E Jesus veio. Não importa se os judeus afirmam que o Messias não veio, nós sabemos que ele veio. Historicamente é comprovada a existência de Cristo, a veracidade dos evangelhos. E aí com quem você fica? Com os judeus que afirmam que o Cristo, que Jesus, o Messias, não encarnou, que não veio, ou com os apóstolos, que são o depósito da fé, que conservaram e transmitiram aquilo que eles ouviram de Cristo? Então logo as igrejas verdadeiras, apesar do cisma do Oriente, as igrejas verdadeiras são católicas e ortodoxas. O protestantismo não é verdadeiro, não é legítimo, não tem origem apostólica. As igrejas católicas romanas, né, as igrejas em comunhão com a igreja católica romana, as igrejas ocidentais e as igrejas ortodoxas, as igrejas do Oriente, sim, são verdadeiras, fundadas por apóstolos. Todas as igrejas que foram fundadas e edificadas por Cristo, né, foram fundadas e edificadas por Cristo pelos seus apóstolos, são verdadeiras. O protestantismo não. O protestantismo, a origem do protestantismo é um homem chamado Martinho Lutero. Aí ele diz que nós confiamos em homens e eles confiam em Deus. Não, vocês confiam na doutrina de Lutero, na revolta de Lutero. A pedra angular de vocês não é o Cristo, é Lutero. Ele diz que a Igreja Católica incluiu os livros de Judite e Macabeus, lá 1º e 2º Macabeus, né, Tobias, os 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica. Ele diz que a Igreja incluiu isso no Concílio de Trento. Ele diz que a Igreja incluiu isso no Concílio de Trento para conter a Reforma Protestante, como se a Igreja tivesse... obviamente que a Igreja se importou com a Reforma, mas para conter a Reforma Protestante, que não foi uma reforma, essa é a primeira mentira, foi uma revolta, foi uma ruptura contra a Igreja de Cristo. Mas ele diz que a Igreja Católica se reuniu no Concílio de Trento e falou: vamos incluir esses livros aqui para conter a Reforma Protestante. Faz sentido isso para você? Obviamente que não. É mentira. Por que é mentira? Vamos ver aqui. 2 fatos importantes. A Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517, a Revolta Protestante aconteceu no ano de 1517 e o Concílio de Trento no ano de 1545 até 1563, se eu não me engano. Bom, você, protestante, não acredite nem em mim e nem no pastor Rodrigo Mocelin. Acredite na verdade, na história, acredite num fato histórico. Pesquise Bíblia de Gutenberg, o inventor da prensa tipográfica, que deu origem a livros como nós temos hoje. Inclusive a Bíblia que o senhor tem hoje é fruto da invenção de Johannes Gutenberg, ou Johann Gutenberg, um alemão, que inventou a prensa tipográfica e traduziu a primeira Bíblia da história. Veja, no ano de 1450.
anterior ao Concílio de Trento e anterior à Revolta Protestante. Ele imprimiu ali a sua Bíblia de 42 linhas, né, que é a chamada Bíblia de Massari, Bíblia de Gutenberg. Bom, veja os livros do Antigo Testamento que Johann Gutenberg imprimiu na primeira Bíblia da história no ano de 1450, e você verá ali os livros que este pastor está falando que a igreja incluiu no Concílio de Trento. Veja quem está falando a verdade. O pastor Rodrigo Mocelin não está falando a verdade. O senhor está mentindo, pastor. O senhor... Que interessante. O senhor está mentindo, com todo respeito, o senhor está mentindo, pastor.